Nessa exposição de hoje eu vou falar de uma coisa que me deixou muito contente, é, que engloba deficientes físicos de uma maneira em geral, idosos, e o respeito que a sociedade demonstra, né, e que o poder público demonstra para com esses indivíduos. Para quem não sabe um pouco da minha história, eu sou filho de uma deficiente visual, né? A minha mãe perdeu a visão, não enxerga. Então esses assuntos para mim são muito caros, né? É algo que eu me interesso muito e que sempre vou procurar ao longo da minha vida ser um ativista, um militante, não sei se é a palavra adequada, mas eu sempre vou procurar trabalhar ou lutar de alguma maneira, contribuir de alguma maneira pela causa, né? E bom, eu moro no interior de São Paulo, né, do estado de São Paulo, e percebo o quanto a sociedade como um todo não respeita, não entende, não compreende todas essas questões que envolvem deficientes físicos, né? Por exemplo, não é que os deficientes estão completamente abandonados na minha cidade. Existem instituições, organizações, sociedades que cuidam dessa problemática, oferecem diversos tipos de serviço, mas toda a logística para se chegar a esses locais já se torna meio complicada, né? E na minha cidade, por exemplo, por incrível que pareça, uma dessas instituições fica ao lado da prefeitura. Poderia ser um bom sinal, mas mesmo ao lado da prefeitura, diversas questões não são observadas, né? Como, por exemplo, existem as vagas destinadas a deficientes, né? Para você transportar os deficientes até a instituição, né? Precisa das vagas na rua, né? Mas qualquer pessoa para lá, né? E talvez mais para frente eu possa compartilhar algumas experiências, por exemplo, bancos que até deixam a porta ali, como a lei diz que tem que ter, de deficientes, mas a porta fica sempre fechada e inutilizada, né? Ou seja, a porta fica lá para, entre aspas, cumprir a lei, mas você também não pode usar a porta, né? Quase sempre nunca tem com quem ninguém reclamar, o gerente não liga. Já recorri a vereadores aqui da minha cidade e não obtive resposta, mas dessa vez é, foi, foi diferente. Fiz uma reclamação, né, com um vereador da minha cidade, sugeri um programa que não é realmente da minha cabeça, é um programa que já existe em diversas cidades aqui pelo Brasil. E essa campanha de conscientização simplesmente parou de funcionar. A culpa nem é tanto de parar de funcionar, porque as coisas são assim mesmo, elas são cíclicas, mas tudo que é cíclico, o próprio nome diz, né? Você precisa fazer uma temporada desse programa, aguarda um certo tempo, né, para não saturar a mente das pessoas, e depois você precisa fazer novamente, né? Isso aí é óbvio. E aqui, esse ciclo na minha cidade, não sei nem se já começou, não sei nem se já teve isso na minha cidade, mas simplesmente precisa iniciar e, como eu falei, precisa ser cíclico. Tem que ter uma temporada dessa conscientização de campanhas, uma hora vai parar, mas depois outra hora tem que continuar. Isso aí já deveria ser incorporado ao calendário da cidade, né? Bom, é, eu vou ler aqui a carta que eu mandei para o vereador, que prontamente foi respondido, ressalto. Eu não vou citar o nome do vereador e nem o nome da cidade ou qualquer o nome de instituição, qualquer outra coisa que venha identificar aí pessoas, né? Como eu sempre falo, o objetivo não é expor ninguém. Então eu vou suprimir isso na minha leitura, né? E eu acho importante estar fazendo isso, né? Qual é o meu objetivo de estar fazendo um vídeo sobre isso? Porque isso pode ser adotado é, em diversas outras cidades pelo Brasil e, e qualquer pessoa pode solicitar como eu fiz, né? Eu sou uma pessoa comum, né?
Eu fui lá, solicitei para um vereador, ele teve a boa vontade de fazer isso e vai agora implantar. Foi feito um pedido, né, para a prefeitura, eu não sei o termo direito que eles utilizam aqui, não sei se é pedido de apreciação, alguma coisa desse tipo, mas enfim, quase que é uma proposta de lei, né, que ele faz para os colegas da Câmara, dos vereadores, e depois isso daí pode ser apreciado e se tornar uma lei, né? Tem que passar por todo aquele processo de depois sanção pelo prefeito, acredito eu, né? E aí realmente isso vira efetivo, né? Então eu vou ler minha carta e depois eu vou ler a proposta, né, que o vereador enviou para a prefeitura. Isso daqui já está avançando, né? Eu fiquei feliz que está acontecendo bem rápido, já foi lido lá na Câmara, agora já saiu nos jornais também, né? A proposta desse vereador, né? E aí também lendo a minha carta vocês vão perceber mais assim essa questão aí que eu estou dizendo dessa campanha e etc. E também de toda a situação, por que eu tive a ideia, né? Vamos lá, vamos para a leitura então. Caro vereador, botei o nome dele, né? Recorro ao Senhor nesta questão, pois quando digitamos os termos vereadores e deficientes, aí é o nome da minha cidade, né? O Senhor é o primeiro a aparecer nos resultados de busca da pesquisa. Sinto-me farto com a questão que ora lhe apresento e já não possuo paciência para tal. Transporto 3 deficientes visuais para a instituição que se situa no edifício tal, ao lado da prefeitura. Instituição esta que atende esses deficientes, totalmente regulamentada para tal. Há ainda, por causa dessa instituição, 2 vagas de estacionamento para deficientes, sendo a preferencial a que se encontra na mesma calçada do edifício. Não é de dificuldade imaginar o porquê disto, pois assim, utilizando-se daquela vaga frente ao edifício, diminui-se o risco de um acidente de trânsito, atropelamento ou obstáculos como postes, entre outros. O problema, portanto, é o seguinte: como aquela área é reconhecida pelo comércio, muitas pessoas que não têm deficiência alguma e ou não estão transportando deficientes acabam parando naquela vaga, o que é proibido por lei e fica latente, pois há um aviso quanto a isso em placa próxima, além da marcação na própria rua. Muitos cidadãos sabem disso e tanto que, ao estacionarem no local, ligam o pisca-alerta como se estivessem reconhecendo o erro e, ademais, provavelmente interpelados, diriam que é só por pouco tempo, que iriam buscar alguma coisinha por alguns minutos e já iriam tirar o carro. Ora, quando estamos em uma rua movimentada buscando uma vaga, não podemos parar o trânsito e alegar que ficaremos ali por 1 ou 2 minutos para que o sujeito que ocupa a vaga indevidamente retire seu veículo. Isso seria absurdo. Daí que temos, portanto, que ficar dando voltas e mais voltas no quarteirão até que a vaga desocupe, até que joguemos fora nossa gasolina, entre aspas, até que nossa paciência acabe, até que esses deficientes que transportam cheguem atrasados em seus compromissos de saúde naquela instituição. É mister informar que muitos dos que ali param na referida vaga se dirigem ao tradicional comércio chamado de, aí o nome, né? Pessoas que ele frequentam que fazem parte da referida, entre aspas, elite da cidade, seja financeiramente, seja por conexões, como a maçonaria, etc. Em resumo, gente com, entre aspas, poder e que mancha seus pertencimentos, entre aspas, com atitudes indignas e impróprias, às vezes com empáfia e orgulho vil. Já tive problemas por reclamar corretamente quanto à ocupação indevida da vaga, entre parênteses. Peço sem mais delongas e com escusas quanto à longa explanação que o vereador venha juntamente com vossa equipe de gabinete a se inteirar de antigas campanhas sociais que visavam conscientizar a população sobre a importância de se respeitar as vagas de deficientes físicos e de idosos. Que aquele simples minutinho, entre aspas, custa muito, que minutinho atrapalha, constrange e gera incômodos. Essas campanhas receberam o nome de Esta Vaga Não É Sua Nem por 1 minuto. É de fácil verificação digitar esses termos em ferramentas de busca como o Google, por exemplo. Penso que esta campanha poderia ser levantada nesta cidade de, o nome, né? Pois o desrespeito encontra-se em todos os lugares em diferentes situações e parece se generalizar. Até mesmo o poder público não parece respeitar suas próprias leis, pois em certa ocasião flagrei veículos do nosso departamento de água e esgoto se utilizando da vaga de deficientes.
Aguardo a compreensão do vereador, nome. Aguardo algum tipo de retorno e informo que publicizarei o conteúdo desta carta eletrônica para que a sociedade e demais autoridades tomem o conhecimento desses incômodos e se conscientizem de alguma maneira. Obrigado, Frederico Yamada, escritor e psicólogo nesta cidade. Bom, eu tenho a indicação, que é o nome, eu acho que é um nome técnico aqui, eu não entendo dessas coisas. Indicação, número tal, de 2002, né? Isso daqui foi enviado pelo vereador para a Câmara Municipal da cidade. Depois, isso foi lido lá na tribuna. E agora já recebi a notícia, por exemplo, hoje pela manhã, que já está sendo publicizado aí nas mídias da cidade. Então eu vou ler essa indicação, né, escrito pelo vereador. Indico o setor competente no sentido de estudar a possibilidade de promover a campanha educativa Nem por um Minuto, de conscientização sobre a importância de respeitar as vagas de estacionamento para pessoas com deficiências e idosos. Não é de hoje que pessoas com deficiências e idosos têm seus direitos subjugados diariamente. Ruas construídas sem respeitar as normas de acessibilidade, prédios sem elevadores adaptados, ônibus que não respeitam a parada no ponto, rampas íngremes e uma série de outras situações cabíveis de questionamentos. Está na lei, mas nem todos respeitam as vagas preferenciais destinadas aos idosos e pessoas com deficiências. Atualmente, 5% das vagas específicas são para pessoas com 60 anos ou mais, e 2% destinadas para pessoas com deficiências, tanto em estacionamentos públicos como privados. O Código de Trânsito brasileiro prevê multa, remoção do veículo e perda de ponto na carteira de quem estaciona nas vagas exclusivas. No entanto, as medidas punitivas não têm sido suficientes para garantir o cumprimento da lei e, dessa forma, garantir facilidade na hora de estacionar. O Estatuto da Pessoa com Deficiência e o Estatuto do Idoso são garantia legal para que as cidades implantem e ampliem o número de vagas reservadas. Para estacionar nas vagas reservadas, os veículos precisam ter a credencial de estacionamento especial em seu interior, sempre em local visível. Os modelos das credenciais que permitem a utilização das vagas reservadas foram uniformizados pelo CONTRAN e são válidas em todo o país. Embora seja do conhecimento de todos que as vagas devem ser respeitadas, existe a necessidade da realização da campanha educativa Nem por um Minuto, para que as pessoas reflitam sobre o uso indevido das vagas, que preferencialmente são para o uso das pessoas com deficiências e idosos. Mesmo a lei sendo transparente na definição do espaço para esse grupo de pessoas, o trabalho de conscientização é importante para que as regras sejam respeitadas. Na campanha educativa Nem por um Minuto, sugerimos que os folhetos sejam distribuídos, adesivos, banners, outdoors, entre outros, para garantir que o direito às vagas exclusivas seja de fato respeitado. Aí está a sala de sessões, o nome, né, 22 de março de 2022 e o nome do vereador. Bom, nem preciso dizer o quanto feliz eu fiquei, né, de ter a minha solicitação atendida e de que o vereador respondeu prontamente. E vocês percebam aqui também pela carta dele, aqui, né, pela indicação dele para a Câmara, o quanto ele realmente estava inteirado sobre o assunto. Acrescentou até outras questões aí. Realmente eles fizeram a pesquisa que eu sugeri sobre como foi feita essa campanha Nem por um Minuto nas outras cidades. É exatamente isso que eu esperava. Os banners, outdoors, folhetos. Eu acredito muito na liberdade individual, né, das pessoas, que em termos sociais e comportamentais, o que é necessário ser feito são realmente as campanhas de conscientização e não uma forçação de barra em relação a mais leis, né? Mais leis assim que obriguem o indivíduo em determinado movimento. Muito embora, nesse caso aí, há necessidade sim da punição caso as pessoas continuem desrespeitando essas vagas aí de deficientes, como foi o intuito, né, de todo esse imbróglio, de tudo que me fez ter essa atitude de procurar esse vereador, etc. Bom, então tá aí, né? Eu espero que isso vá para frente na minha cidade, que essa campanha realmente seja realizada, feita, né? Passe pela Câmara, né? O prefeito entenda a necessidade disso. E um
um outro objetivo também de estar fazendo esse vídeo é para que as pessoas, por favor, copiem isso, né? Copiem isso e também proponham isso aos vereadores da cidade de vocês. Então é isso, muito obrigado e até a próxima.